Ontem nós vimos os juízos de Deus sobre aqueles que se apostataram e adoraram a Baal Peor. Vimos como Deus ficou irado e como isso causou a morte por conta da idolatria. Causou a morte de milhares de judeus, milhares de hebreus. Bem, mas veja o verso 4, irmãos. Isso nós vimos no verso 3. No verso 4 diz o seguinte: porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. O que acontece, irmãos? Estar ao lado de Deus, se apegar ao Senhor, permaneceram fiéis. Permaneceram fiéis quer dizer, uniram-se, continuaram fiéis. Ninguém desses morreu. Esses estavam todos vivos. Eles testemunharam o que aconteceu com aqueles que desobedeceram, mas eles estavam vivos. A nossa relação com Deus, irmãos, só tem duas possibilidades. É uma relação absolutamente transparente. Não é uma relação oculta que nós temos que ir buscar, procurar os oráculos, procurar enigmas para saber como nos relacionarmos com Deus. A nossa relação com Deus é claramente enunciada na Bíblia. Você obedece e é fiel, ou você desobedece e é infiel. Duas possibilidades somente. Não tem em cima do muro, irmãos. Não tem dizer assim, não, eu não sou nem desse lado, nem sou do outro. Eu sou neutro. Não existe neutralidade com relação a nosso relacionamento com Deus. Ou nós somos fiéis a Deus, ou nós não somos fiéis a Deus. Veja o que o Senhor Jesus disse sobre esse assunto. Mateus 12:30. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Veja, irmãos, duas posições totalmente antagônicas, totalmente diferentes. Quem é por mim é por mim, ou então é contra, ou está contra, ou está a favor. Realmente não existe um meio termo. Quem não está comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Simples. Para não termos dúvidas. Não é para termos dúvidas, irmãos. O que é que Deus quer de nós? Será que Deus quer que nós façamos penitências? Será que Deus quer que a gente faça peregrinações? Que a gente pague promessas? Como é se relacionar com Deus? Relacionar-se com Deus é apegar-se a Ele, é fazer a sua vontade. Veja Deuteronômio 13, verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis. Os seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis. A Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Como é que é, irmãos? Devemos guardar os mandamentos, como vimos já nesta lição. Que mandamentos? Os mandamentos conforme estão na Bíblia Sagrada, conforme estão na Palavra de Deus. Nós devemos temer a Ele no sentido de reverenciar a sua presença, ter uma ideia da sua grandeza, da sua santidade. Mas ainda vamos guardar, vamos ouvir, vamos servir. E que eu gosto aqui, irmãos, que esse outro verbo diz assim, vos chegareis. Vamos nos achegar ao Senhor. Mas nós somos tentados, irmãos, nós somos tentados, e como eu disse, o diabo prepara tentações customizadas para cada um. De acordo com a fraqueza de cada um, ele prepara as tentações para que a gente caia, para que a gente desobedeça a Deus. O Senhor nos promete força para vencer. Judas, verso 24. Judas tem um capítulo só, verso 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos jubilosos e imaculados diante da sua glória. O Senhor Jesus, irmãos, ele pode nos guardar. Há outras versões desse verso que diz assim, para impedi-los de cair, para impedi-los de escorregar e cair. Sabe, irmãos, nós na nossa vida espiritual,
É muito frequente, irmãos, nós escorregarmos e nós cairmos. Não prestarmos atenção. Quando você escorrega é porque você não presta atenção. Você não está ligado, você não está preocupado, você não está vigilante. E daí você pode cair. Mas o Senhor está pronto para nos guardar de escorregar e cair. Ainda o texto do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, ele fala das tentações que são comuns aos homens, mas diz assim: e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Promessa, irmãos, promessa na Bíblia Sagrada. O Senhor vai nos dar força para resistir às tentações. Quais tentações? As tentações que todos os homens, todos os seres humanos estão sujeitos. As tentações que Satanás faz com cada ser humano. Muitas vezes com uma receita particular para aquele ser humano. Mas o Senhor diz assim que não vai permitir que venha tentação acima do que nós possamos suportar. O Senhor nos diz, vocês podem suportar. E essas tentações vêm a todos, irmãos. E eu gostaria de deixar um alerta aqui. Nós caímos, mas não precisamos nos vitimizar quando caímos, quando tropeçarmos. Não podemos falar, não, a minha tentação foi maior que a dos outros. É sempre a gente tem essa tendência de racionalizar as nossas falhas. Não, eu fiz aquilo por conta daquela outra situação. Eu pequei porque a situação era totalmente especial. Aí não deu. O que diz lá, irmãos, o apóstolo Paulo, e o que o Espírito Santo preservou para o nosso ensino, como já vimos muitas vezes, tudo que foi escrito para o nosso ensino. O que ele diz? Não vos deixará tentar acima do que podeis resistir. Sabe, irmãos, nós somos muito mais resistentes, ou podemos ser muito mais resistentes do que pensamos. Podemos ser muito mais resistentes do que já fomos no passado. Basta deixar que o Espírito Santo trabalhe conosco. Basta deixar que o Espírito Santo habite em nós. E daí, então, irmãos, nós vamos resistir. Temos essas promessas, irmãos. A Bíblia, quando apresenta uma missão, quando apresenta uma ordem, apresenta também uma promessa confortadora. Vocês têm que obedecer. E depois a promessa, eu vou dar força para vocês obedecerem. Vamos aproveitar essa força, irmãos. Vamos aproveitar essa força disponibilizada pelo Senhor Deus para cada um de nós. E vamos obedecê-lo. Vamos guardar a sua palavra. Vamos nos achegar a Deus. É esse, irmãos, o plano. Nos achegar a Deus. Estamos pertinho de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa estar pertinho, encostado em Deus, resistindo às tentações, para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo e de nosso Deus o Pai.